Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer à comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, na pessoa do Dr. Glauco, de Maiara, por todo o esforço que fizeram para que eu pudesse mostrar aqui um pouco do nosso trabalho. Então, sou professor do Colegiado de Farmácia da Universidade Federal do Vale do São Francisco e hoje eu vou mostrar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, tanto na parte de bioprospecção, quanto o estudo químico e estudo farmacológico, utilizando muitos modelos experimentais em animais de laboratório, que é a base para o que a gente precisa para fazer os estudos clínicos, para que a gente possa um dia ter o desenvolvimento de medicamentos. Então, nós estamos aqui localizados no Vale do São Francisco, na região que é conhecida como submédio do Vale do São Francisco. De um lado, nós temos Juazeiro, no estado da Bahia. Aqui a gente tem no meio um dos principais pontos turísticos da nossa região, que é a Ilha do Fogo. Do lado de cá, a gente tem Petrolina, que disputa aí com outras cidades no Brasil o título de a Califórnia brasileira, então é conhecida como a Califórnia, como a terra dos impossíveis. Então, a gente está aqui, uma cidade que hoje já passou de 400 mil habitantes, um polo educacional, um polo de saúde, de tecnologia muito importante no estado de Pernambuco, hoje é a terceira maior cidade do estado de Pernambuco. E aqui nesse prédio a gente tem um prédio da nossa universidade, que é o Espaço de Arte, Ciência e Cultura, onde a gente tem lá exposição, feira de ciências, voltado para os estudantes. Então, esse espaço pertence à Univasf e está localizado aí numa região privilegiada da nossa cidade. É uma região que é muito conhecida no mundo todo pela fruticultura irrigada, pela produção e pela exportação, principalmente da manga e da uva. Para vocês terem ideia, 95% da uva de mesa que o Brasil exporta hoje sai do Vale do São Francisco, um negócio que movimenta aí mais de 100 milhões de reais, mais 100 milhões de dólares, o que dá mais de 500 milhões de reais aí nessa movimentação. Então, a gente também tem uma região que é bastante conhecida pela produção de vinhos. Então, do lado pernambucano, a gente tem a cidade de Lagoa Grande, que tem lá, acho que 7 vinícolas. A gente destaca aqui a vinícola Rio Sol, que tem uma das mais importantes produções, produz um dos melhores vinhos que a gente tem no mundo, são premiados esses vinhos. Do lado da Bahia, a gente tem o município de Casa Nova, que tem uma vinícola da Miolo, que também produz o vinho Terra Nova, então o espumante Moscatel, que boa parte dessa produção é exportada. Então, é uma região que realmente vale a pena conhecer os nossos vinhos, conhecer a produção e, claro, fazer uma boa degustação na beira do Rio São Francisco, lá como a gente tem alguns passeios turísticos. Aqui é a entrada da nossa universidade, a nossa universidade está localizada em 3 estados, está no Pernambuco, está na Bahia, está no Piauí, temos um campus lá na Serra da Capivara, nos sítios arqueológicos, lá que foram muito conhecidos no mundo todo, pela doutora Niede Guidon. Então, aqui é o campus sede, o campus em Petrolina, aqui a gente tem a reitoria, aqui a gente tem um cine-teatro, onde a gente faz os eventos, aqui um centro de estudos em saúde, onde funcionam boa parte dos laboratórios do curso de farmácia da Univasf. Aqui a gente tem a policlínica, que hoje a gente já está negociando aí um espaço para poder fazer ensaios clínicos, tem uma equipe trabalhando com isso, já que a gente vem avançando muito nessa parte de estudos pré-clínicos, estudos não clínicos. Então, a gente tem também o nosso hospital universitário, que vários projetos vêm sendo desenvolvidos pelos nossos pesquisadores, e, de fato, a universidade ela vem transformando o Vale do São Francisco com o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas. A gente completa agora, no próximo mês, 20 anos de atuação na região, diversas pesquisas na área de engenharia, na área de ciências humanas, ciências sociais, na área de artes, de letras, cultura, mas principalmente naquela vocação do Vale do São Francisco, que é a parte da fruticultura irrigada, a área de ciência animal, temos um curso de zootecnia, um curso de medicina veterinária, mas principalmente na área da saúde, e a gente tem dado essa contribuição com o estudo químico e o estudo farmacológico de plantas medicinais do bioma Caatinga.
Na universidade, eu coordeno o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais. Então, desde 2007, a gente vem se dedicando ao estudo químico e farmacológico dessas plantas, né, do nosso bioma, que é o bioma exclusivamente brasileiro, né, a gente sempre reforça isso. E lá a gente tem que lidar todos os dias com essa transição, né? Então, isso aqui é uma foto que eu tirei lá no campus de Ciências Agrárias, onde a gente coleta várias plantas lá para os nossos trabalhos. Essa foto foi tirada no mês de setembro e essa foto foi tirada no mesmo lugar no mês de janeiro, 2 semanas depois que começa a chover, né? Aqui foi uma época em que a gente passou por um período de uma estiagem mais longa, né? Então, a chuva começou tarde, normalmente começa no final de outubro, novembro, mas aqui começou a chover lá para janeiro, fevereiro, né? Mas veja que quando começa a chover, ó, com 2 semanas de chuva, a paisagem muda completamente, né? E para a gente que trabalha com a química de produtos naturais, a gente tem feito um trabalho, né, para avaliar a composição química da planta, tanto na estação seca, como na estação chuvosa, e fazer uma correlação da atividade, né, da composição química com a atividade farmacológica apresentada por esses extratos, por óleos essenciais e também pelas substâncias que a gente consegue isolar. Né? Então, veja que a gente tem aí uma mudança completamente na paisagem, né? Temos trabalhado com espécie de bromeliácea, espécie de euforbiácea, família Fabácea, Anonácea e principalmente Passiflorácea, né? Algumas espécies de Passiflora, que é o que eu vou mostrar aqui no final da nossa apresentação. Então, no laboratório, a gente trabalha com os estudos químicos, tanto de extratos como de óleos essenciais, né? Os extratos, a gente usa os métodos cromatográficos, tanto clássicos como os modernos, para a gente fazer a análise da composição química. Trabalhamos com extração e isolamento e a caracterização da estrutura, utilizando o infravermelho, espectrometria de massas, ressonância magnética nuclear. Utilizamos a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas para analisar a composição química desses óleos essenciais e fazemos também a avaliação da bioatividade, né, principalmente modelos de dor, inflamação, né, distúrbio do sistema nervoso central, como eu vou mostrar aqui, e temos trabalhado também em cooperação com outros professores, né, está ali a professora Cláudia Pessoa, uma das grandes parceiras que a gente tem no laboratório, né, a avaliação da atividade citotóxica, né, o professor Eduardo Lira, lá na Federal de Pernambuco, a avaliação da atividade hipoglicemiante, né, a professora Rita Menezes, lá na Federal do Piauí, que nos ajuda com a avaliação da atividade antiulcerogênica, né, então vários parceiros que a gente tem aí, né, nas universidades, principalmente no Nordeste, né, fortalecendo essa cooperação. Como o nosso foco também é o desenvolvimento de fotoprotetores, né, como a gente está numa região que tem sol praticamente o ano todo, né, então a gente tem focado muito nessa parte de desenvolvimento de protetores solares, né, vou mostrar aí alguns resultados, e aí além da atividade fotoprotetora, a gente avalia a atividade antioxidante, né, utilizando alguns modelos clássicos, né, quantificação de fenóis totais e flavonoides totais, para a gente poder fazer essa correlação da atividade antioxidante com o teor de compostos fenólicos, né, que a gente tem nesses extratos, e aqui os ensaios em vivo, né, modelos de dor orofacial, né, modelos de distúrbio do sistema nervoso central, trabalhamos com modelo de ansiedade, depressão, atividade sedativa, atividade anticonvulsivante, utilizando aí aqueles modelos clássicos, né, que a gente vê na literatura científica. Né, o carro-chefe da gente também tem sido a parte de dor e inflamação, então utilizamos vários modelos experimentais em animais, né, também inflamação, então alguns modelos experimentais, e para a gente chegar ao mais próximo possível no mecanismo de ação, a gente tem utilizado o antagonismo farmacológico, né, bloqueio de enzimas, né, bloqueio de canais iônicos, antagonistas de receptores, e aliado também ao estudo de docking molecular, para a gente observar em sílico aquilo que a gente vê em vivo lá no modelo experimental. Né? Então, como a gente foca muito nessa parte da farmacodinâmica, né, na parte da farmacologia, a gente tem que chegar o mais próximo possível aí do mecanismo de ação para poder sugerir, né, essa atividade farmacológica. Então, aqui alguns equipamentos
que estão instalados, né, na CAFMA, que é a Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos. Foi um projeto que nós aprovamos no edital da FINEP, né, no CT Infra, se eu não me engano, em 2011, né, e o laboratório começou a ser implantado em 2012. Tá? Então, nós temos 2 HPLCs com detector de arranjo de diodos, temos o infravermelho, né, que permite também fazer, né, o uso da técnica de ATR, né, que também tem contribuído muito para os nossos estudos, os nossos trabalhos, no controle de qualidade dessas drogas vegetais, né, desses extratos também que a gente trabalha. Temos o ultravioleta, que a gente usa para avaliar a atividade fotoprotetora, a atividade antioxidante, e temos um equipamento de ressonância magnética nuclear, né, um Bruker de 400 MHz, né, que também está instalado, e aí a gente destaca, né, não só para quem está aqui, mas para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, que essa central analítica é uma central multiusuária, né, esses equipamentos estão à disposição de vocês, quem quiser fazer colaboração com o nosso grupo de pesquisa, com a nossa instituição, os equipamentos, né, nós estamos aí à disposição para contribuir também. Né, então, recentemente, né, o resultado final saiu na semana passada, o edital do PROINFRA, da FINEP, né, esse PROINFRA Expansão. Nós aprovamos esse projeto para a implantação do Centro Nordestino de Bioprospecção, né, que nós chamamos aí de Cenorbio. Então, aqui a gente vai integrar todos os trabalhos que são desenvolvidos pela CAFMA, com o Laboratório de Farmacologia Experimental, que é coordenado pelo professor Fabrício Souza Silva, né, que trabalha também na área de farmacologia, né, desenvolvendo lá modelos de contração e relaxamento de músculo liso, modelos de asma, modelo de atividade antidiarreica. Né? Então, aqui, esses 7 milhões que nós aprovamos nesse projeto contemplam, né, a aquisição de um LCMS, que vai dar aí realmente um upgrade, né, nas nossas pesquisas para análise da composição química desses extratos, e tem mais 2 equipamentos voltados para a farmacologia, né, que vão permitir também, né, dar um incremento no que o professor Fabrício e sua equipe já faz lá na universidade. Né? Então, nós temos um biotério central, que nos fornece os animais para pesquisa, então, tanto camundongos como os ratos, que a gente usa no nosso dia a dia. Trabalhamos com a avaliação da toxicidade. Né? Hoje, a gente tem uma grande parceira na nossa universidade, que é a Uncisal, né, que fica lá em Maceió, a professora Juliane Cabral Silva. Né? Nós aprovamos recentemente um projeto no edital universal e compramos vários equipamentos para que ela possa trabalhar com a toxicidade, né? Então, toxicidade aguda, subaguda, crônica, subcrônica. Né? Então, conseguimos fazer tanto lá na Univas, como também na Uncisal, lá em Maceió, com a parceria da professora Juliane. Né? Então, para esses estudos de toxicidade, a gente faz a avaliação de parâmetros hematológicos, parâmetros bioquímicos, né? Análise macroscópica, análise microscópica dos órgãos dos animais, para a gente avaliar também a toxicidade. Né? E aí, na avaliação da atividade farmacológica, nós temos vários equipamentos, né, que foram adquiridos ao longo desses últimos 17 anos, né, projetos financiados principalmente pela FACEP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Pernambuco, e também equipamentos financiados pela FINEP. Né? Então, de tudo aquilo que eu mostrei lá do que a gente faz, a gente tem, né, um bom parque de equipamentos lá localizado nos nossos laboratórios. E aí, mostrando um pouco do que a gente trabalha, a gente tem aqui algumas espécies de passiflora, né? O maracujá do mato, o maracujá doce aqui, passiflora cetácea e passiflora lata, que hoje tem sido, né, o carro-chefe do nosso laboratório. Temos trabalhado em parceria com pesquisadores da Embrapa, né, trabalhando aí desde 2017 e 2018, mas principalmente em parceria lá com a Coppercook, né, como o professor Luiz acabou de mostrar, com essa planta aqui, a Passiflora cincinata, que hoje a gente vem trabalhando também com essa variedade que foi desenvolvida pela Embrapa, que eles chamam lá de BRE Sertão Forte, que é uma planta, né, uma variedade genética que se torna mais resistente à seca. Né? Então, a gente tem trabalhado com as 2 plantas, como eu gosto de dizer, a planta nativa e a planta modificada geneticamente, para a gente poder ver a parte de mudanças, de variações na composição química. Né? Então, a gente tem incluído o maracujá da caatinga dentro dessa rede Impacta, né, como o professor Luiz já mostrou, e como, né, ele também já falou, aí é uma planta que é muito utilizada
na produção de alimentos. Então, eles produzem lá a geleia de maracujá da Caatinga, produzem essa cerveja, né? Então, a Coppercook lá produz tanto a cerveja de umbu como a cerveja do maracujá da Caatinga, que, na minha opinião, também é uma excelente cerveja, né? Uma das melhores do mundo, não deixa nada a desejar aí para as cervejas estrangeiras, as belgas lá, né? Mas é uma planta muito utilizada na medicina popular, né? O pessoal utiliza o chá aqui das folhas, o chá das partes aéreas, para o tratamento de gripe, de tosse, hipertensão, dor, inflamação, mas principalmente para tratamento de ansiedade e também como calmante, né? Então, como todas as espécies passiflora, ela tem principalmente essa indicação, né, como sedativo, como ansiolítico, como calmante, nós fomos investigar essas atividades farmacológicas, né? Temos trabalhado também com o fruto, então a gente vai ver aí daqui a pouco o que é que a gente tem feito com o fruto, né? Porque é muito utilizado a polpa do fruto aqui, a parte de dentro, para fazer a geleia do maracujá, e a gente tem um problema que esse resíduo aqui ele vai se acumulando, né? Para vocês terem ideia da produtividade do maracujá, 1 hectare de terra produz cerca de 9 toneladas do maracujá, né? 9 toneladas de fruto, tá certo? Então, como eles usam isso aqui, o fruto ele vai se acumulando, ele não tem uma utilização, e é com base nisso que a gente está tentando fazer esse reaproveitamento, né? Dar um novo destino para esse fruto, porque, né, ele, na maioria das vezes, é considerado como um resíduo da agroindústria, tá certo? Então, o fruto lá, a polpa, é utilizado como alimento. A gente começou a pegar essa casca, né, e desenvolvemos uma farinha, né, utilizando essa casca do maracujá do mato. Já tem alguns produtos, né, utilizando outras espécies de maracujá, né, que produzem essa farinha também, né, e a gente fez, né, tem uma dissertação de mestrado, tem uma tese de doutorado que foi defendida lá no nosso programa de pós-graduação, que a gente desenvolveu essa farinha e vimos aí a possibilidade que ela pode ser utilizada como um suplemento alimentar no tratamento de dislipidemias, né? No modelo experimental que a gente avaliou, a gente viu que a farinha do maracujá, né, ela reduz a concentração de colesterol total, reduz a concentração de LDL, aumenta a concentração de HDL, né, diminui a concentração de triglicerídeos, e a gente viu também que pode ser, né, além da dislipidemia, pode ser empregada aí também, né, como um suplemento alimentar para ajudar no tratamento do diabetes, né? Então, é esse o objetivo aí. A gente quer agregar valor a essa farinha, né, desenvolvendo uma cápsula, né, fazendo aí, agregando esse incremento tecnológico, porque, como a gente vai ver, já existem alguns produtos, mas o pessoal vende simplesmente a farinha, né, que o pessoal coloca ali na comida e vai utilizando, e a gente quer agregar essa tecnologia farmacêutica, né? As sementes, como o professor Luiz mostrou, a gente pretende também desenvolver aí um cookie, né, que pode ser utilizado como fonte de proteínas, como fonte de fibras. Elas já são comercializadas, né? Existe uma empresa aí que adquire essas sementes, né, para poder desenvolver alguns produtos, né, principalmente perfumes. A gente vem trabalhando com as folhas, fizemos um trabalho recentemente em parceria com a Universidade Federal de Goiás, né, com o professor Edemilson Cardoso da Conceição, em parceria também com uma empresa de cosméticos lá em Goiânia, né. Então, preparamos um extrato de passiflora cincinata, né, que foi incorporada aí numa formulação cosmética, e desenvolvemos um fotoprotetor que atingiu lá um fator de proteção solar em torno de 30. Né? Então, fizemos 2 formulações, uma que a gente reduziu em 50% a concentração de filtros químicos, e a gente viu que quando incorpora o extrato de passiflora cincinata, o FPS da formulação se mantém ali na faixa dos 30. Né? O que é muito bom, porque é o FPS mínimo que os dermatologistas recomendam, né, hoje em dia. Né? E a gente continua trabalhando com a folha. O objetivo é avaliar, realmente, dar continuidade à avaliação da atividade farmacológica, para que um dia a gente possa, quem sabe, né, ter um medicamento fitoterápico com uma planta lá típica da Caatinga, né, com esse sotaquezinho nordestino aí que a gente gosta sempre de reforçar. Tá? Então, esse projeto é desenvolvido em parceria com a ACMOS, né, Federal de Goiás também. Nós desenvolvemos aí
aquela formulação que eu falei, e recentemente o pessoal da empresa, né, trabalhou com extrato de passiflora cincinata e passiflora incarnata com ação fotoprotetora, né? Então a gente viu que essa formulação aqui, quando a gente compara com a outra, ela tem realmente um incremento maior nesse fator de proteção solar, né? E é com essa formulação aqui que a gente pretende lançar, né, o nosso primeiro produto, né? Tudo indica que no próximo ano, como parte desse projeto da Rede Impacta Caatinga, que vem sendo financiada lá pelo Sudene, né? Então estamos começando aí com a área de cosméticos, mas quem sabe no futuro, como eu gosto de dizer, toda caminhada ela começa no primeiro passo, né? E a gente sonha no futuro ter aí um medicamento fitoterápico com essa planta, né? Como eu vou mostrar, ela tem do mesmo jeito de passiflora incarnata, né? A passiflora cincinata também tem atividade no sistema nervoso central, né? E quem sabe, como a gente usou nessa formulação de cosmético, quem sabe a gente não pode associar essas duas espécies numa formulação, né? E obter um fitoterápico aí para o controle de ansiedade, de insônia, como a gente vai mostrar, né? Então, vou mostrar aqui alguns resultados rapidamente, né? Por causa do tempo aqui, então fizemos a avaliação da atividade antinociceptiva, da atividade anti-inflamatória do extrato etanólico obtido das partes aéreas, vários trabalhos já publicados aí na literatura, né? Analisamos a composição química, aqui a gente tem um cromatograma com 5 picos principais obtidos a partir do extrato etanólico bruto. Quando a gente analisa as bandas obtidas no espectro de UV e os comprimentos de onda, né? Todos esses picos são característicos da presença de flavonoides, e quando a gente vai para a literatura, a gente vê que a vitexina, isovitexina, orientina e isorientina são os principais marcadores químicos dessas espécies de passiflora, né? Demos continuidade ao estudo da composição química, então avaliamos a atividade antioxidante, né? Fizemos aí a caracterização desses compostos fenólicos em extratos etanólicos obtidos de diferentes partes, né, da casca do fruto, do talo, das folhas, das flores, né? Fizemos análise de HPLC, DAD, acoplada à espectrometria de massas, né? Fizemos aí a anotação de 14 compostos, né, todos eles derivados O-glicosilados e derivados C-glicosilados daqueles flavonoides que a gente mostrou anteriormente, né? Tá aí 14 substâncias, né, que foram identificadas, né? Então a gente fez também a avaliação do potencial hipolipidêmico, ó, e do perfil de segurança, né? A gente sempre tem trabalhado com estudos de toxicidade, né, tanto aguda, subaguda, né, tanto do extrato etanólico como da farinha que foi obtida a partir do fruto, né, e aí a gente viu todo aquele potencial hipolipemiante, né, dessa farinha. Fizemos aí a identificação de alguns constituintes químicos, utilizando espectrometria de massas, né, fizemos a avaliação de compostos orgânicos, compostos inorgânicos, teor de fibra, teor de pectina, né, e quando a gente compara, por exemplo, com esse produto aqui, ó, que é vendido por essa empresa, né, a Fármacos da Amazônia, eles desenvolvem um produto, né, a partir de uma espécie da Amazônia que também é conhecida como maracujá do mato, se eu não me engano é a passiflora nítida, né, uma espécie de passiflora lá da Amazônia. Então a gente viu, né, que o nosso produto ele tem realmente uma característica bem semelhante com esse produto, e o que nos encoraja, né, a trabalhar em parceria com alguma empresa para que a gente possa lançar esse produto no futuro, né? Fizemos aí também o uso da espectroscopia de infravermelho, né, utilizando a técnica de ATR, para a gente poder diferenciar essas espécies de passiflora. Então a gente vem trabalhando também, desenvolvendo metodologias para a gente poder utilizar no controle de qualidade, né, da matéria-prima, da droga vegetal. Então, para que a gente possa utilizar aí, fizemos, né, a observação aí dos espectros de infravermelho, aquelas bandas características da presença de hidroxilas, de carbonilas, de anel aromático, né, o que caracteriza realmente a presença desses flavonoides nessas plantas aí que a gente estudou. Recentemente desenvolvemos uma metodologia utilizando ressonância magnética nuclear de hidrogênio, para a gente obter um perfil de metabólitos primários e metabólitos secundários, né, aplicando também análise de quimiometria para a gente poder diferenciar essas espécies de passiflora, né? Então, quando a gente observa aqui, principalmente no espectro, na região de 6 até 9 ppm, né? Então a gente tem uma concentração muito grande de picos. Opa, tá, voltou.
Temos uma concentração muito grande aqui de sinais, né, na região de açúcares, na região de compostos fenólicos. Quando a gente aplica lá os métodos, né, unidimensionais, bidimensionais de análise de RMN, a gente chega à identificação, por exemplo, de ácidos graxos saturados, insaturados, açúcares, saponinas e principalmente flavonoides, como a gente viu aí, derivados, né, da orientina, isorientina, vitexina, isovitexina, e aqui o alcaloide trigonelina, né, uma moléculazinha que aparece em todos os nossos trabalhos, né, que quando a gente pega a importância quimiotaxonômica dessa molécula, né, é muito encontrada, por exemplo, na cultura do café, e a gente associa a presença dessa molécula, por exemplo, como um fator de resistência à seca. Né? Então, a gente trabalhou com outras espécies, por exemplo, de bromeliácea, né? Essas bromeliáceas são muito encontradas lá na caatinga, e a gente consegue ver também a presença desse metabólito secundário. Né? Então, fizemos aí o estudo da composição da Passiflora cincinata, Passiflora cincinata BRS Sertão Forte, e a gente vê que tem realmente, né, uma composição química muito parecida em relação aos flavonoides. Né? Fizemos também aqui um método de desenvolvimento, né, por HPLC-DAD e validação, né, de um método também por HPLC para quantificação desses flavonoides. Se a gente pensa também no desenvolvimento de uma formulação, no controle de qualidade, né, fizemos o isolamento desses flavonoides utilizando cromatografia de partição centrífuga. Então, isolamos alguns flavonoides, né, que a gente pode utilizar como um padrão analítico nesses estudos de validação. E, recentemente, a gente vem trabalhando com a Passiflora cincinata, né, um método aí por RMN que a gente desenvolveu, né, utilizamos vários solventes para poder fazer a extração desses compostos fenólicos, e a gente viu que o extrato, utilizando etanol a 70%, foi o melhor solvente de extração. Fizemos aí as análises e identificamos também metabólitos primários, metabólitos secundários, né, principalmente aqui flavonoides e, mais uma vez, o alcaloide trigonelina, né, que aparece aí nos nossos resultados. Né? Então, alguns constituintes aí que a gente já identificou, estudos de espectrometria de massas, né, para a gente analisar também a composição química dessa fração de flavonoides que a gente avaliou a atividade sedativa, né, utilizamos o modelo de tempo de sono induzido pelo pentobarbital e vimos que ela tem atividade sedativa. Né? Quando a gente aplica o antagonismo farmacológico, a gente utilizou o flumazenil, então a gente observa que o efeito foi revertido, né, mostrando aí uma possível participação dos receptores GABA-A nesse efeito sedativo da planta. Avaliamos também a atividade ansiolítica, né, utilizamos o flumazenil como antagonista e vimos também, né, uma possível participação desses receptores GABA-A, e avaliamos a atividade antidepressiva. A gente usa como controle positivo a fluoxetina, né, utilizamos o PCPA, que é o paraclorofenilalanina, né, que é um inibidor da síntese de serotonina, e a gente vê que o efeito tanto da serotonina como do extrato etanólico ele foi revertido, né? Mostrando aí uma possível participação desses receptores de serotonina no efeito antidepressivo, né, do extrato etanólico bruto de Passiflora cincinata. Né? Então, quando a gente pega no mercado o que a gente tem de medicamento nessa linha, né, a gente tem vários produtos aí obtidos, né, com espécie de Passiflora, mas quando a gente olha Passiflora incarnata. Né? Então, o objetivo da gente é a gente avançar com esses estudos, trabalhando com Passiflora cincinata ou uma associação de Passiflora cincinata com Passiflora incarnata para que a gente possa trabalhar, né, nesse desenvolvimento de medicamentos. Quando a gente pega, por exemplo, fizemos uma revisão de patentes, né, quando a gente pega aí produtos de Passiflora, né, utilizando, por exemplo, a atividade biológica em vivo, de mais de 1.000 patentes que a gente encontrou lá, né, a gente só teve 23 patentes mostrando estudos em vivo com espécie de Passiflora. Né? E aí a principal espécie que a gente tem, mais uma vez, Passiflora incarnata. Né? O que mostra também o potencial que a gente tem de Passiflora cincinata. E aí também outra planta que a gente vem trabalhando dentro desse projeto da Rede Impacta é o licuri,
né, que é a Ciagros Coronato. Eu também colaboro com a professora Márcia Vanusa, que é lá da UFPE, lá em Recife. Ela coordena o núcleo de bioprospecção da Caatinga, o NBioCat, e a gente tem procurado, né, mostrar o potencial, né, não só cosmético, mas também o potencial farmacêutico, né, medicamentoso que essa planta tem. A gente já vem realizando 3 eventos, né? O projeto é financiado lá pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde a gente quer mostrar, né, a potencialidade para desenvolver essa cadeia produtiva do licuri, né, uma planta que é conhecida também, muito conhecida lá no nosso Nordeste e também está incluída aí na Rede Impacta. Né, temos uma parceria com a COPES, que é uma cooperativa da agricultura familiar lá em Capim Grosso, também no estado da Bahia, né, com a Coopercook para trabalhar com o maracujá da Caatinga, né, e a gente quer mostrar justamente isso, né, que além da aplicação na área de alimentos, essas plantas podem ser aplicadas na área de cosméticos, mas principalmente na área de medicamentos. Tá? Então, como fruto desse trabalho com o licuri, 2 alunas minhas, né, 2 ex-alunas do doutorado, né, hoje são parceiras, são sócias nessa empreitada, nós criamos essa startup, a Opara Produtos Naturais, né, que nasceu aí já com o nome, né, porque antigamente os índios chamavam o Rio São Francisco de Opará, né, então nós criamos a Opara, que é uma empresa que já nasce aí com o DNA, né, da região Nordeste, com o DNA do Rio São Francisco, que é conhecido por muitos como o Rio da Integração Nacional. Né, então nós desenvolvemos aí, participamos de um edital da FACEP, que conseguimos um recurso para lançar essa linha de óleos capilares, né, para fazer o cronograma capilar. Então, hoje está muito na moda aí as mulheres utilizando esses óleos para fazer hidratação, nutrição e restauração capilar. Então, esses produtos eles foram já desenvolvidos, já estão sendo comercializados, né? Então, é o primeiro produto que a gente apresenta aí da nossa startup. Já ganhamos um segundo edital, onde a gente vai lançar também uma linha odontológica, né? O trabalho vai ser desenvolvido também em parceria com a cooperativa, né? Então, o objetivo é lançar um creme dental, um gel dental e um enxaguante bucal utilizando o óleo do licuri, né? É o nosso próximo produto aí que a gente vai lançar, né? Então, a gente começa com cosméticos, mas pretende também avançar para a área de medicamentos, né? E aí, para finalizar, eu queria usar só mais 2 minutinhos, né, para deixar uma reflexão final aqui da minha fala. Em 2011, né, eu fui convidado por um pessoal lá de Minas Gerais para participar do Congresso Mineiro de Farmacologia. Né, foi lá na cidade de Montes Claros, e quando eu estava preparando a minha apresentação, né, eu entrei na internet e botei lá medicamentos fitoterápicos. Né, e veja que a gente tem uma matéria de 2010, junho de 2010, que foi publicado no jornal Folha de São Paulo, que diz isso daqui, ó, que o Brasil deixa de gerar 5 bilhões de dólares por ano com medicamentos fitoterápicos, né? Porque a gente não consegue transformar a nossa flora em remédios, em medicamentos, né? Coisa que países como a França, o Japão, a Alemanha, com uma flora muito menor do que a nossa, consegue fazer isso com maestria, né? Então veja que 14 anos se passaram e de lá para cá eu acho que muita coisa não mudou, continua do mesmo jeito, né? Na matéria o pessoal chama lá que o único produto da flora brasileira, né, que foi desenvolvido totalmente em território nacional, foi o Axeflan, né, que aí a gente já conhece a história. Né? Então, por exemplo, o mercado de fitoterápicos naquela época, ele movimentava em torno de 44 bilhões de dólares, né? E o Brasil poderia participar aí com 5 bilhões, né, desse mercado, dessa fatia do mercado. E aí o professor Lauro Barata dizia isso na reportagem, né, que o Brasil só estuda, publica e nada mais. A reportagem também chamava a atenção que naquela época tinha em torno de 420 medicamentos fitoterápicos registrados na Anvisa, cerca de 60 plantas, né, mas apenas 10 plantas eram plantas nacionais, né, e apenas um exemplo, né, o Axeflan, de medicamento desenvolvido 100% com pesquisa brasileira. Né? Acredito que de lá para cá também, 14 anos depois, pouca coisa mudou nesse cenário. Né? E aí a gente, se quiser descobrir medicamentos a partir da biodiversidade, como a gente diz lá no Nordeste, tem que cuidar. Né? Cuida, menino, que o negócio está sério.
né? Todo mundo hoje, aí eu liguei a televisão de manhã e no Rio de Janeiro, né? Queimada não sei aonde, queimada não sei aonde. E lá no Nordeste, como a gente diz, além do calor, né? Que é normal que a gente tenha lá uma temperatura de 35, 36, 40 graus, então o calor, a queimada está tomando conta de tudo, né? Então o semiárido a gente vem sofrendo também com os efeitos da queimada, né? Outro processo que a gente vem enfrentando é o processo de desertificação, que vem avançando na nossa região, né? A partir do momento em que a gente tem esse processo avançando, ó, isso significa que a terra não vai mais ser produtiva, né? Não vai conseguir mais produzir alimentos, a população aumenta, a gente não consegue produzir alimentos, e se queima a vegetação, se a gente perde a biodiversidade, consequentemente a gente também não vai conseguir mais produzir medicamentos, né? Então, se a gente quiser trabalhar com isso, a hora é agora, né? A gente está vivendo um novo momento no país, né? Uma mudança de governo, muito investimento, como foi mostrado aí, principalmente a partir do FNDCT, Embrapi, que vem investindo. Então, eu acho que é a hora, realmente, o momento da gente se juntar, né, e começar a trabalhar realmente num programa nacional de bioprospecção, como o doutor Glauco já destacou aí nas suas falas, né? E outra coisa que nos deixa preocupados é isso aqui, ó, né? O tema do evento é a mudança climática, o aquecimento global, e por coincidência, né, a primeira área, a primeira região de clima árido, né, que foi descoberta recentemente, fica lá na nossa região, né, ali na divisa do estado da Bahia com Pernambuco, né? Em Juazeiro nós já temos uma região árida, né, que já foi identificado, mas recentemente essa reportagem que foi publicada na revista Pesquisa FAPESP destacou essa região, que é conhecida como Raso da Catarina, né, lá no município de Paulo Afonso, que é a primeira região árida do Brasil, né? E aí a gente destaca aqui algumas espécies, ó, Encolira spectable, que é conhecida como macambira de flecha, que a gente já trabalhou com essa planta no laboratório, identificamos vários flavonoides, né, vários compostos fenólicos, tem atividade analgésica, atividade anti-inflamatória, atividade antitucerogênica, né? E aí o próximo foco de trabalho da nossa linha de pesquisa vai ser coletar essas plantas aí também para a gente ver, né, o efeito dessa mudança climática, desse clima árido na composição química dessas plantas, né? Então, aqui a gente destaca, ó, né, a região está crescendo, e aí, para finalizar, agradeço aos órgãos de fomento, né, agradeço à comissão organizadora pela oportunidade, agradeço à Sudene, ao I6, né, a Copercuc, a COPES, pela parceria para desenvolvimento do nosso trabalho, né, e fica o convite para que vocês possam visitar o Vale do São Francisco, visitar Petrolina, Juazeiro, né, Juazeiro é a terra da Bossa Nova, né, Petrolina é a terra de Geraldo Azevedo, né, desfrutar de nossas belezas naturais, gastronomia, do bode, da buchada, do carneiro, né, e conhecer principalmente uma grande universidade, né, que vem despontando aí, fazendo excelente trabalho, né, no Nordeste e também no nosso país, né. Deixo o meu contato, tá aí o meu e-mail, o meu Instagram, quem quiser acompanhar o nosso trabalho. Obrigado a todos pela atenção e fico à disposição para qualquer esclarecimento.